do nosso dia a dia, tanto profissional quanto pessoal, vocês vão conseguir linkar em algumas coisas aí que a gente faz no dia a dia. Então, o tema aí desse encontro hoje é educação financeira, né, voltado para público interno. E a gente pretende realmente falar sobre educação financeira para funcionários de cooperativa, para a gente ter um apoio aí para os nossos associados também. Tá joia? E aí eu queria começar aqui, vou precisar, viu, do apoio de vocês e da participação de todo mundo. Então a gente começa aí com uma perguntinha, né? O que é educação financeira? E aí eu gostaria que se alguém pudesse falar um pouquinho, né? Saber qual a opinião, sem medo, tá, gente? A gente está aqui para interagir mesmo. Olha, quem não falar, eu vou escolher, hein? Educação financeira eu vejo da seguinte forma: é você mesmo ter controle do seu gasto, né, e também não exceder, não gastar mais do que você ganha. Gira em torno desse ciclo, né? Você tem um controle das suas finanças. Isso mesmo, Felipe. Mais Eu concordo, alguém? eu concordo, Felipe. Eu acho que é você saber administrar os seus recursos de forma que você não fique no vermelho. Você consiga ter ali o equilíbrio entre as suas receitas, as suas despesas, para que você não finalize ali o seu mês, o seu período ali devendo e gastando mais do que você recebe. É isso mesmo, Sol e Felipe, né? A educação financeira, ela vai ser usada como uma forma da gente buscar conhecimento, né? De como lidar com o nosso dinheiro, de como administrar, né? Realizando tarefas, né? De forma inteligente, né? De uma forma que a gente consiga usar os nossos recursos, né? Que é o nosso salário, as nossas rendas, né, o que a gente tem. É uma forma como, acho que como o Felipe falou, né? Uma forma de buscar aí um equilíbrio da nossa saúde financeira. E aqui vem uma parte que é o relacionamento, né, que é a alma do negócio. O que quer dizer isso? Né, o cooperativismo em si, né, o cooperativismo financeiro, ele é muito pautado nas relações entre instituição e cooperado, né, a cooperativa e os seus cooperados. Então, assim, é muito importante a gente ouvir o nosso cooperado, né, o que ele tem a dizer. Para quê? Para a gente poder oferecer aí soluções que possam resolver o problema dele. Então, assim, eu lembro quando eu era da área comercial, tinha muito associado que ele estava com um problema financeiro e aí ele só vinha para pegar um empréstimo, por exemplo. Então, às vezes, você ouvir a necessidade dele, ouvir o que ele quer, você vai entender e vai, às vezes, passar uma solução mais adequada para ele. Por isso que o relacionamento é a alma do negócio. Então, é muito importante a gente dar ouvido para o associado, sabe? Oferecer soluções para ele, porque em alguns casos, né, a maioria das pessoas que estão insatisfeitas dentro da cooperativa é porque eles não sabem o que é educação financeira. Eles só vêm atrás de empréstimo, que a gente vai ver mais para frente que não necessariamente é uma coisa ruim, né? Mas da forma que é usado, como é usado, que às vezes pode, em vez de ajudar, atrapalhar um pouco o nosso cooperado. Então, por isso que é importante a gente estar atento e ouvir, tá? E sem contar que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, mas o Instituto ele tem uma plataforma chamada Clínicas Financeiras, que ali no atendimento, quando a gente conversa com o associado, vê qual que é a necessidade dele, a gente pode direcionar também, que ele vai fazendo um cadastro, ele vai ter um orientador, né, para dizer qual é a melhor forma dele solucionar ali o problema dele, passar algumas ferramentas que possam ajudar. Então, assim, é muito importante a gente ouvir o nosso cooperado aí e entregar uma solução para ele. Tá? Tá passando a imagem para você? Passou não, né? Tá. E aí aqui vem a parte, assim, tem na teoria e a prática da educação financeira.
A teoria, ela envolve mais os conceitos, né? Um conhecimento dos conceitos, das ferramentas que ajudam a lidar com o dinheiro de uma forma mais consciente, né? E uma dessas ferramentas, por exemplo, é o orçamento, que pode ser pessoal ou familiar, né? A gente fala um pouquinho mais sobre questão de juros, falar também sobre a questão de investimento, que a educação financeira também envolve você poupar seu dinheiro, né? Investir seu dinheiro em ações, em fundos, fazer um planejamento orçamentário em curto, médio ou longo prazo, vai depender da necessidade do cooperado. Envolve a questão de controle de dívidas, né? O uso do crédito de uma forma consciente, né? E a prática é o que a gente vê no dia a dia, que a gente seguir o orçamento que a gente faz ali mensal, né? Um orçamento pessoal, familiar, evitar compras, né? Com aquelas compras que são mais compulsivas, né? São coisas que a gente nem precisa tanto, mas a gente acaba ali no calor do momento adquirindo e lá na frente isso pode prejudicar. Investir o dinheiro também levando em conta o que você quer, né? Levando em conta o seu objetivo, o que que você pretende. É muito importante pensar no que você no que você quer, né? Seja uma aposentadoria, seja para comprar um carro, seja para fazer uma viagem. Então, é importante você, na prática, exercer essa educação financeira para você conseguir alcançar esses objetivos de uma forma mais saudável. E aí vem essa questão do planejamento financeiro, né? E aí eu queria saber se alguém aqui tem algum planejamento, faz algum orçamento. Eu sei que o Felipe, ele começou a fazer, né, Felipe? Ah, sim, aham. Planejamento financeiro, sim, eu cheguei a fazer é um controle dos meus gastos, né? Porque chega um momento que, às vezes, o meu salário não estava sabendo para onde estava indo, né? Daí que eu até pedi um auxílio do Micas, até me passou uma planilha que, dentro dessa planilha, eu realizo um controle de todos os meus gastos, do que está saindo, o que está entrando, o que está sobrando e o que eu posso gastar, para não passar do vermelho. É isso mesmo. Mas alguém aqui faz um planejamento financeiro, tem um orçamento? Pessoal, eu tenho, tá? E eu acho que o primeiro ponto do planejamento financeiro é você conhecer as suas receitas e suas despesas, né? São os primeiros pontos que você precisa para você fazer um planejamento, né? Eu entendo que esse é o mais difícil, porque muitas vezes a gente tem medo de ver o extrato, tem que saber quanto que a gente tem gastado, né? E às vezes a gente fica na ansiedade, né, de consumir e termina se perdendo no planejamento. Mas eu tive, hoje eu tenho um planejamento, eu faço investimentos, mas eu não fazia antes, né? Eu não fazia por conta de que eu consumia muito, né? Eu gastava muito, né? Então, assim, eu nunca tive essa sensibilidade, o que dava para fazer e o planejamento veio depois que eu precisei me readequar, né? Precisei, minha renda caiu bastante, né? Muito, e eu tive que me reestabilizar na minha família, né? Com os gastos, e foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque hoje eu entendo que eu gastava muito sem planejamento, tá? E hoje eu tenho planejamentos de 1 ano, 2 anos, de 3 anos, né? Então, assim, são coisas que eu controlo o meu orçamento e tiro uma parte para investimento. Todo mês eu deixo um pouco, sempre deixo, porque eu preciso alcançar meu objetivo lá na frente, né? Então, e é lógico que é difícil, você vai abrir mão. Quando você deixa de usar alguma, quando você deixa
quando você tem um objetivo, você tem que abrir mão de outra, né? Então, é uma saída final de semana, é um lazer, é uma coisa que você vai abrir mão para lá na frente você recuperar, né? Para você alcançar seu objetivo. E não me arrependo, tá? Do que eu venho, por quê? Porque eu me readequei. E muitas vezes as coisas que a gente gasta são coisas supérfluas, né? São coisas que você usufrui e daqui 1, 2 dias foi seu dinheiro que foi embora, né? Você só teve um prazer momentâneo ali, né? Então, os meus projetos são coisas de bens, né? Na verdade, são bens que eu tento buscar. E eu acho muito válido essa questão do planejamento. Legal esse tema, Micael. É isso mesmo, Rodinato, tá de parabéns, hein? É um exemplo aí, hein, pra gente poder estar seguindo. E é como o Felipe falou, o Valdinato também falou, né? O planejamento financeiro, né? Orçamento, ele é importante para a gente organizar as nossas finanças pessoais, né? E com isso você se organizar e você poder atingir seus objetivos, né? Atingir, realizar seus sonhos, né? E aí é que a gente fala, a educação financeira não é só para não gastar, né? É para a gente não ter um endividamento muito alto, mas também a gente poder aplicar esse dinheiro, investir esse dinheiro, pensar na nossa aposentadoria lá na frente, né? Então, assim, é sempre bom a gente ter uma poupança aí, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, tendo planejamento financeiro, como o Valdina falou, você consegue, ao longo do tempo, ir adquirindo. E como ele falou também, às vezes ali, igual eu coloquei lá no início, às vezes o planejamento financeiro você pode fazer um que seja a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo, vai depender da sua necessidade, do seu objetivo. E a educação financeira, ela pede muito isso, é para você se é você aprender a fazer as escolhas corretas, né? E não agir por impulso, só porque você quer ou porque você tem que comprar. Não, é se realmente é necessário. Tá, muito obrigado aí pela participação, Valdinei Felipe. E aí eu trouxe aqui nesse próximo slide é, um planejamento financeiro bem básico, tá? Mas eu vou mandar para vocês o mesmo que eu mandei para o Felipe, que... Tá aparecendo? Para mim não tá. Né, não tá aparecendo, não. É. Ah. Isso aqui é uma forma bem básica, tá? Mas o que eu mandei para o Felipe, eu vou disponibilizar para vocês também, uma planilha que ela é mais completa. Então lá vai ter vários lançamentos, mas assim, de forma mais bruta, assim, né? De forma mais simples, o que que a gente vai ter que ter no planejamento financeiro? Você vai identificar todas as suas receitas, no caso aqui seria um salário de R$ 6.500, uma renda extra de 300, né? Dá um total de 6.800. Você vai identificar todas as suas despesas, né? Seja ela são as mensais, aluguel, alimentação, internet, lazer. Você pode colocar um valor aproximado de quanto você vai poder utilizar naquele mês para a questão de lazer. E aí você tem que deduzir, né, a sua receita e sua despesa, e você vai identificar aí o quanto que vai sobrar de recurso. Se tiver negativo, a gente sabe que tem que mexer em alguma coisa, né? Se não está sobrando nada, já é uma questão de atenção também. Então, o ideal é que as nossas receitas sejam maiores que as nossas despesas, justamente para a gente ter esse dinheiro aqui para a gente investir, aplicar, né? Então, é importante fazer o planejamento financeiro. Eu vou encaminhar para vocês uma planilha que ela é bem completa, bem legal de usar. Já estou preenchendo a minha também, é importante para a gente conseguir aí organizar os nossos recursos de uma forma mais adequada. Bom, e assim, a gente sabe que às vezes a gente pensa assim, mas eu não ganho todo o salário aí, eu não ganho tanto dinheiro, né? Mas assim, a gente tem a educação financeira é para quem tem muito, para quem tem pouco, para quem a educação financeira é justamente para você trazer o equilíbrio financeiro seu, independente do salário que você recebe.
E aí vem o que o Valdemar comentou antes, né? Que às vezes a gente tem que pensar aí no que você vai otimizar, né? O que que é necessário para você, né? O que você quer. Reduzir o que é supérfluo, né? Aquelas despesas que a gente não precisa, só compra por comprar, ou só usa porque tá, sei lá, tá na moda, essas coisas, e evitar o desperdício aí. Então, a gente seguir esses três padrões aqui de consumo, né? A gente consegue, às vezes, trazer um equilíbrio financeiro para a gente, tá? É, aqui, o que eu falei para vocês, como o Instituto Cicobi, ele tem uma plataforma digital chamada Clínicas Financeiras, né? Então, convido todos para participarem. Se vocês colocarem aqui, fazendo leitura do QR Code, já vai direto para a plataforma. É, a gente pode passar, a intenção é de passar para o associado, para eles poderem acessarem lá e ter um acesso a um consultor, mas eles servem para vocês também como funcionário. Um tempo atrás eu mandei um e-mail para vocês referente a se cadastrarem como voluntário, né? Não sei se vocês lembram. Então, como funcionário da cooperativa, nós podemos nos cadastrar como voluntário, e a partir desse momento a gente pode fechar algumas trilhas que tem lá dentro da Escola Universidade, que é trilha do embaixador Cicobi, alguma coisa assim, posso mandar para vocês também. E aí vocês podem se tornar um desses consultores, justamente para prestar suporte tanto para os nossos cooperados, quanto para pessoas que são externos da cooperativa. Então, é uma plataforma muito bacana. Lá você pode falar desde endividamento, você pode falar sobre investimento. Então, vai ter consultores lá de todas as características, justamente para atender o associado ou qualquer pessoa que acesse a clínica financeira. Ela é uma plataforma aberta. Então, é interessante. Vocês podem ir lá se cadastrar como usuário e depois se cadastrarem também como agentes aí da clínicas financeiras. Eu vou mandar para vocês depois um e-mail de como que faz o cadastro. Esse ano já não dá mais para cadastrar porque eles abrem o edital de um período, né? E esse ano já fechou agora no mês de outubro. Mas já é bom para vocês se prepararem, porque tem uma lista extensa de cursos, mas é bom vocês já irem fazendo para quando abrir o edital de novo no ano que vem, vocês se cadastrarem, se tornarem aí além de voluntário, uma pessoa aí como orientador financeiro. E aqui tem, ó, e se não for possível alcançar o equilíbrio reduzindo as despesas? É, aqui a gente colocou, ó, normalmente a redução das despesas é a chave para o equilíbrio, mas não existe receita pronta e podem ter casos em que não seja possível reduzi-las. Nessas situações, a saída para encontrar o equilíbrio pode ser aumentar as receitas, renda extra, estudar para ter a possibilidade de almejar novas oportunidades, dentre outras opções. Então, eu sei que às vezes não é fácil, né? A gente alcançar o equilíbrio, né? Eu sei que para uns pode ser mais difícil, né? Reduzir aí umas despesas pela realidade de cada um, né? Mas assim, a chave mesmo para trazer o equilíbrio é a gente conseguir reduzir a despesa. Ela nunca pode estar maior que a nossa receita, porque senão a conta nunca vai bater. Então, assim, de alguma forma, seja com um trabalho extra, seja com indo atrás de oportunidades melhores, a gente tem que fazer a gente tem que fazer alguma coisa para a gente trazer esse equilíbrio aí, né? Não tem uma receita de bolo para isso, né? Cada um vai ter sua particularidade, né? E é importante a gente tentar buscar esse equilíbrio de alguma forma. E é por isso que tem a clínica lá financeira, que é onde você pode procurar orientadores que vão conseguir te dar um direcionamento, né? Te dar a dica de como que você vai conseguir fazer isso. Mas a primeira coisa mesmo é conseguir identificar e é fazendo planejamento orçamentário para você ver como é que está a sua realidade, né? Como é que está todo o cenário da sua vida financeira. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, gente, pode falar, pode levantar a mão, fica à vontade, viu? Sem medo. E aí que a gente veio falar sobre crédito, né?
às vezes a gente vê o crédito como uma forma muito negativa, como algo ruim, como algo que só prejudica, e na verdade não é bem assim, né? O crédito também ele tem a sua função aí, é, e ele pode ser usado de uma forma benéfica para a sua vida financeira. Então, às vezes, você tem uma dívida que está muito alta, juros muito altos, que às vezes que você não consegue quitar, você não está conseguindo pagar, e às vezes um crédito aí pode ser uma solução para você pegar uma taxa mais baixa, né? Enquadrar dentro do seu orçamento ali a parcela. Então, o crédito é uma forma também da gente trazer um equilíbrio para a nossa vida financeira também, né? Ele nem sempre ele está como vilão, né? É mais quando você não sabe utilizar, você pega um crédito para pegar, né? Mas quando você está passando por uma situação muito difícil, às vezes o crédito ele pode ser uma saída aí para você voltar, colocar o pé no chão e voltar a ter equilíbrio, né? Então, e aí nosso papel aqui é justamente esse. Por isso lá no início eu falei que a gente precisa escutar o associado, né? Para ver qual vai ser o melhor crédito que a gente vai oferecer para ele. Vai ser um consignado? Talvez um crédito a curto prazo, para ele, né, não pagar tantos juros. Então é importante a gente escutar, entender a necessidade, para na hora de ofertar um crédito, saber ofertar um crédito que é mais adequado para o nosso cooperado. E aí vem a questão da escolha, né? Que a gente falou no início também. O que é melhor? A gente comprar sem dinheiro, usar um crédito, pagar juros, ou às vezes a gente esperar para comprar, poupar, investir, né? Receber juros em vez de pagar. Então a gente traz isso como reflexão, pra, porque a gente sabe que pode ser meio difícil, mas assim, a gente sabe que o melhor caminho é justamente esse. Eu tenho um amigo que eu até falo que eu admiro muito ele, assim, porque com relação a isso, ele é muito organizado e ele tem uma situação financeira muito boa e tudo, mas cara, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai comprar, ele fala assim, olha, eu praticamente gosto de comprar tudo à vista. Então, ele pega o dinheiro, se ele não tem todo, ele pega o dinheiro que ele tem, ele aplica, ou ele coloca em algum fundo, ele faz alguma coisa, e ele vai juntando até quando ele consegue ir lá e comprar. Então, assim, ele, no caso, ele prefere esperar, né, e comprar pagando às vezes mais barato, não tendo que pagar juros, do que ir lá e meter as caras. Mas lógico que, como a gente falou, né, cada um vai ter sua particularidade. Mas o melhor cenário aqui seria esse mesmo, a gente esperar para comprar, poupar, né, e receber juros em vez de pagar. E vem aqui que eu também queria fazer uma pergunta para vocês também, né? Porque a gente vem trazendo esse slide que fala aí um pouco sobre endividamento e inadimplência, né? E aí eu queria saber se vocês sabem a diferença de um para o outro. Eu creio que o endividamento é quando você faz várias dívidas, não necessariamente que sejam atrasadas, mas você tem coisas além do que você recebe para pagar, e a inadimplência é quando você deixa de pagar essas coisas. E aí você, além de estar endividado, você está inadimplente. Mas alguém vai falar? Acho que não, né? A pessoa tá tímida. Hoje é sexta, gente. Mas é Eu isso acho mesmo. que é a mesma coisa, parecida. O endividamento é o volume ali de tantas dívidas que você tem, mas ele tá. É o que você tem de dívida. E a inadimplência é quando você não consegue honrá-las. O É isso. endividamento, para mim, na verdade, aquela possessividade, né? Você fazer, fazer dívidas sem o planejamento, né? Sem você se planejar e você vai gastando, gastando. E, e a inadimplência é quando, de fato, você não consegue arcar com o pagamento desses endividamentos, né? É isso mesmo, pessoal. O endividamento, né, ele ocorre que é a questão do acúmulo das dívidas, né? Pode ser um empréstimo, um financiamento, né? São as compras aí
a longo prazo, né? É, e ter a dívida, né, não necessariamente é algo negativo, né? Às vezes você compra um apartamento, você vai estar vai fazer um financiamento, você vai estar endividado por um período maior, mas assim, de certa forma você meio que planejou aquilo, né? E você está conseguindo honrar, está conseguindo pagar dentro do prazo, né? Conforme você planejou. Já a inadimplência acontece quando a pessoa ela não consegue pagar suas dívidas, né, dentro ali do prazo combinado. Ele acaba se tornando aí um devedor em atraso, né, como a Tamiris bem colocou. Então, seria isso mesmo. Então, endividamento nem sempre é negativo, agora a inadimplência é porque você não está conseguindo aí cumprir com os prazos estabelecidos. E aí eu vou trazer uma informação aqui que é da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços de Turismo, que eles fizeram a pesquisa agora em setembro de 2025, e lá ele fala que 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, o que a gente sempre ouve aí na TV, né? Que o brasileiro gosta de uma parcela, de uma parcela. Então, a maioria, né, da população está endividada, mas não necessariamente é uma coisa ruim. E aí eu lembro que lá nessa pesquisa falava também que 30% da população brasileira estaria como inadimplente, e se não me engano era 13% falavam que não ia conseguir honrar, né? Não ia conseguir pagar, não tinha como pagar as dívidas. Mas assim, é um percentual relativamente grande, mas não quer dizer que seja ruim, né? Às vezes tem aí comprando aí, realizando seus sonhos de uma casa própria, um carro. Então, são dados aí bem bacanas para a gente ter ciência, né? Micael, eu Oi. estava vendo também que uma reportagem falando sobre a fiscalização do IPVA do licenciamento desse ano, né? Que até agora só 30%, 30 a 40% pagou o IPVA, né? Já está em dia, né, com o tributo, né? Então, você já entende aí que 70% da população já não pagou, mas por conta de endividamento, né? Então, já reflete agora, né? Então, apesar que no final do ano a circulação de dinheiro é maior por conta de 13º e tal, então acredito que isso aí vai se recuperando, mas que no decorrer do ano, grande parte da população vai em conta com o que você está dizendo aí, ó, de pessoas que se endividam, né? É isso mesmo. E tem muita gente que faz isso, né? Às vezes faz já uma dívida pensando lá no 13º que vai receber aí no final do ano, né? Ou algum tipo de comissão que pode receber. Então, realmente isso acontece. E às vezes nem sempre sai como planejado, né? E que entra, que cai lá para o índice de inadimplência. Mas é isso mesmo, Adina. E aqui, então, para evitar, né, que isso ocorra a inadimplência, né, o superendividamento, é importante a gente fazer o diagnóstico dessas dívidas, né? Então, é você ter ali anotado todas as dívidas que vão vencer, né, ou já vencidas, né, adotar critérios aí de pagamento, né, você ver qual que está com a taxa mais alta, qual que está mais baixo, qual que se enquadra mais. Então, às vezes você pode fazer ali escolhas para conseguir diminuir essa faixa aí da inadimplência e endividamento. Anotar as dívidas essenciais, né, como água, energia, gás, que são coisas que a gente não tem para onde correr, né, são coisas que faz parte aí da nossa sobrevivência. Então, aqui, ó, vem, ó, dívidas com maiores taxas de juros, então é importante a gente identificar, até para a gente corrigir isso. Eu não sei quando que lançou a portabilidade de crédito, assim, não sei se foi em 2018, realmente eu não lembro. Mas a portabilidade, ela ajudou muitos associados nossos de trazer o contrato de crédito de outra instituição financeira para a cooperativa, que estava com a taxa mais baixa, e isso meio que deu um fôlego para ele ali, né, de diminuir ali ó, a parcela do empréstimo.
Então, por isso que é importante a gente fazer diagnóstico, verificar todas as dívidas, anotar tudo e ir atrás de soluções aí que possam é, melhorar e trazer mais equilíbrio para a sua saúde financeira. Tá? E aí vem aqui a questão de como negociar essas dívidas aí que você diagnosticou, né? Que você conseguiu fazer o levantamento. Então, o ideal é que você comece por aquelas que têm a taxa de juros mais alta, né? Então, você pode fazer uma portabilidade, pode renegociar, né, trocar dívidas mais caras pelas mais baratas, se possível, negocie com a taxa de juros da dívida atual, porque às vezes você está com um contrato ali mais antigo, por exemplo, e hoje com a Selic aumentou, então a taxa aumenta junto, mas você pode, às vezes, tentar negociar com a taxa que da época do contrato, né? Acho que a Ana Luísa faz isso aí de vez em quando também. Tentar unificar todas as dívidas, né, em uma única operação e, se necessário e possível, utilizar os benefícios aí da portabilidade, como falei. Então, isso aqui seria uma forma aí, um passo a passo que a gente poderia seguir, justamente para a gente conseguir resolver aquelas dívidas ali que você acabou diagnosticando, acabou identificando, né? E é assim, e como eu falei, nem sempre as dívidas são ruins, né? Tem alguns momentos que elas se tornam necessárias, elas vão acontecer, então a gente só tem que estar preparado, né? Tem que estar com tudo planejado justamente para a gente não ter um impacto muito grande. E aí vem a parte aí de sonhar, poupar e realizar, né? Que aí tem as perguntas assim, ó, quem já não sonhou em ter um carro, fazer uma viagem, comprar sua casa, né? Então, quando a gente sabe o que que a gente quer, né? Quando você sabe o que que você está procurando, o que que você precisa, né? Quais são os sonhos que você tem, é, você, você usando, fazendo esse planejamento financeiro, né? Esse orçamento, você consegue alcançar, você consegue ir atrás, você consegue atingir ali os seus sonhos, né, da forma que você quer. Então, por isso que é importante você saber poupar, né, para você poder realizar o sonho que você tem. Alguém que já fez isso, já, acho que é a maioria, né, nem precisa para comprar um carro, uma casa. Eu mesmo, eu fiz isso, gente, graças a Deus. Foram 4 anos aí de muita luta, mas eu consegui meu apartamento, né, então eu vejo hoje como é bom você pensar no que você quer, sabe? Tive que abrir mão de muita coisa, como o Baldina falou, realmente, assim, foram 3 anos sem viajar, aí você deixa de sair para aquele lugar que você gosta de sair, né? Você não vai ter o carro do ano, então, assim, mas vale muito a pena quando você se sente realizado, fala assim, poxa, consegui. Né? Então, se você não tem esse planejamento, realmente você vai ficar sempre partilhando ali, e aí a sensação que a gente tem é que parece que a gente não tá saindo do lugar, né? Então é muito importante a gente fazer esse planejamento aí para a gente poder realizar os nossos sonhos. Eita, travou aqui, calma aí. E aí a gente traz aqui, ó, sample para realizar, que é escreva os seus sonhos, né? O que você quer, sonhe com a família, estabeleça prazos e valores, poupe dinheiro, pague. Está tão pequenininho aqui. Poupe dinheiro e pague-se primeiro e poupança programada. Né? Então, isso aqui que é o caminho aí para a gente ter um sucesso aí, trazer o equilíbrio para o financeiro aí para cada um. Né? E é o que a gente pode passar para o nosso associado também, mostrar para ele que é possível. Tá? E aqui tem, ó, segurança. O que que seria segurança? Um aluguel, condomínio, plano de saúde, né, uma alimentação, remédio, o investimento, que seria a poupança, fundo de renda, fundos derivados, imóveis, previdências, e para depois você
luxar. Ok, comprar uma TV grande, fazer uma viagem, né? Comprar um computador que você quer, um computador gamer para quem gosta, né? Um carro importado. Então, é importante a gente se organizar justamente para a gente conseguir o que a gente quer, né? Que a gente também merece um pouco de luxo. Então, é importante a gente seguir aí, ó, segurança, investimento e o luxo a gente deixa para o final aí para a gente só aproveitar. E para fechar aqui a cereja do bolo, né? Vem que a educação financeira, ao promover conhecimentos que permitem ao consumidor tomar decisões bem informadas, contribui significativamente para a eficiência e solidez do sistema financeiro. Então, a gente vê que não é só para nossa, algo só pessoal, né? Isso envolve também a questão do sistema financeiro. Então, é muito importante a gente estar ligado aí aos princípios da educação financeira, né? Porque esses princípios ele está ligado à essência do cooperativismo, né? Então, os funcionários, né? Nós precisamos fazer parte disso também, até para a gente poder ajudar a nossa associada e ajudar todos nós também, né? Então, gostaria de agradecer, né, falar que o objetivo desse encontro é de proporcionar aí um momento de sensibilização, né, sobre o tema, mas é lógico que depende de cada um procurar, né, de cada um explorar mais sobre esse assunto, né, que foi abordado hoje, e porque assim a gente vai conseguir fazer uma diferença aí na nossa vida, na vida do nosso amigo, da nossa família, do nosso associado. Então, é muito importante esse tema, a gente sempre buscar aprender mais, porque isso a gente vai usar realmente para a vida inteira, né? E são coisas que a gente vai passar também para o seu filho, você vai passar para o seu neto. Então, é muito importante a gente estar munido assim de informações, né, sobre esse tema, porque realmente é o que vai trazer um equilíbrio financeiro para cada um. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né, de estar podendo falar um pouquinho sobre educação financeira, dizer que estou à disposição para dúvidas, para passar algumas informações, e aí eu vou mandar para vocês o planejamento orçamentário, que é o que eu tenho aqui, e vou passar também um e-mail para vocês falando sobre a clínicas financeiras, para quem puder, quiser, né, fazer parte aí de ser um orientador financeiro também, tá? Muito obrigado. E fica aberto para quem quiser falar alguma coisa, só elogios. Pode falar, Felipe, você levantou primeiro, né? Essa questão do planejamento financeiro, eu acho muito importante. Eu acho até interessante porque meu primeiro emprego, né, que eu acho que eu fiquei 3 anos, assim, controle financeiro zero. E quando já estava completando os 3 anos, você para pensar o que que eu fiz com o meu salário, o que que eu gastei, o que que eu comprei. Aí acaba que, tipo assim, quando a pessoa não tem esse controle, eu, no tempo, né, tipo assim, não conquistei nada, não conseguia juntar nada. E desde quando eu ingressei na cooperativa, eu comecei a me policiar mais quanto a questão do controle financeiro. Controle financeiro, conhecer mais. E, assim, eu acho que até deveria, né, ter aplicar como se fosse uma matéria desde o ensino médio, porque você tem que é, implementar dentro da sua família, porque eu não tive um controle financeiro vindo dos meus pais, da minha mãe, né? Eu mesmo que tive que correr atrás para me organizar financeiramente, e eu acho que até mesmo é uma parte que deixa o futuro do Brasil até mais controlado, né? Porque implementando um controle financeiro e é isso. Obrigado. Obrigado, Felipe. Pode falar, Arthur. Então, Mica, achei muito importante essa colocação desse tema abordado por você. Acredito que por muitos é muito difícil, né, essa questão de conseguir ter um certo controle financeiro. E a gente, ainda mais a gente aqui da Norte, vive isso na risca, que a gente vê, presencia isso muito. E, assim,
Antes de eu trabalhar, né, vir para a cooperativa, eu já tinha um controle muito, muito alto em questão financeiramente. Quando eu tive meu primeiro trabalho, como o Felipe falou, né, eu percebia muito pouco mesmo. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ter um controle, porque se acabar, não tem de onde tirar. Então, eu quero conquistar minhas coisas, né? Quero comprar um celular, quero pagar minha CNH, e assim eu fui abrindo mão de várias coisas para, né? E aí, quando eu fui pro meu segundo emprego, comecei a ganhar muito mais do que o primeiro, aí eu comecei a falar, tô ganhando bem agora, comecei a. Aí isso foi no primeiro mês, aí eu coloquei o pé no chão, parei para analisar, eu falei, cara, não é assim não. Não é assim, porque tô gastando com coisa que eu nem sei com que tô gastando, o dinheiro tá indo embora. E foi aí que eu comecei a me policiar mais ainda, e voltei a ser igual ao anterior, né? E uma coisa que eu coloquei foi a questão de nunca gastar mais do que eu ganho, né? Eu acho essa frase bastante importante, porque você gastar mais do que você ganha, como é que você vai pagar? Como é que você vai Exato, arcar? isso mesmo. A conta não fecha, né, no final da. Exatamente. Então, assim, parabéns pela apresentação e obrigado aí por trazer esse tema pra gente. Obrigado, Arthur. Mica, eu queria te parabenizar pela apresentação. Eu acho que você trouxe um tema muito bacana para a gente, a forma como você trouxe, cheio de exemplos, né, para a gente entender melhor o tema. Eu achei fantástico. Desde que eu estou aqui na cooperativa, eu tenho um olhar muito mais amplo sobre questão financeira que eu não tinha antes. Eu acho que a cooperativa ela traz isso para a gente, essa educação financeira mesmo na sua essência, sabe? É, desde que eu estou aqui, eu comecei a ter reserva financeira que eu não tinha. Estou conquistando meu apartamento, assim como você também. Então, assim, faço os meus planos, meus objetivos a longo prazo. E uma das coisas que a cooperativa me trouxe foi a questão de pensar a longo prazo e não só a curto prazo. Que às vezes a gente que é muito jovem, assim, igual todo mundo aqui é muito jovem, a gente às vezes é um pouco imediatista, né? Então, a gente acaba não pensando muito no nosso futuro. E uma das coisas assim que eu acho bacana na cooperativa é a previdência. Então, assim, se todo mundo tiver oportunidade, gente, faça uma previdência aqui na cooperativa, porque é algo que você vai fazer pensando no seu futuro. Que a gente entra aqui na cooperativa, a gente tem a expectativa de ficar aqui por um bom tempo. Então, você vai juntando um dinheirinho ali que vai, lá na frente, vai fazer muita diferença na vida de cada um. Então, eu acho que essa questão do planejamento financeiro, para a gente pensar no nosso futuro, é algo muito importante. Lógico que planejar o nosso financeiro para a gente viver um agora mais tranquilo, com equilíbrio, sem, né, deixar que as nossas despesas puxem toda a nossa receita, é extremamente importante. Mas a gente tem que sempre planejar também o nosso futuro, para realizar os nossos sonhos, para comprar nosso carro, para comprar nossa casa, para fazer as nossas viagens, para quem vai casar, como a gente teve pessoas aqui que casaram, né? Então, assim, é algo extremamente importante. Então, queria dizer que eu amei sua apresentação e que foi maravilhosa. Parabéns mesmo, viu? Obrigado, Sol. Pode falar, Valdinei. Micael, esse tema é muito interessante mesmo. A questão é o seguinte: é difícil, tá? São decisões que você precisa tomar para você alcançar seus objetivos. E o primeiro passo, quando você verifica a sua despesa maior que a receita, você toma um choque. Você já sabe que você já está gastando muito. Quando você vai fazer um planejamento, no fundo, você já tem consciência disso. Você já sabe que você já está extrapolando. Mas que eu acho interessante é que depois que você enxerga e que você tem a conscientização do que você pode minimizar, do que você pode é, retirar do seu dia a dia de gasto, de consumo, e que no final do seu planejamento você vai lá e você começa a colher, né, que seu saldo fica positivo, que você consegue guardar um dinheiro e que você consegue adquirir o que você almejou, fica viciante, porque você não para mais, porque quando você chega ao seu resultado, você não vai parar mais, porque você já tem uma linha, você já está educado para isso. Então, é uma consequência. Se você fizer
uma vez se planejar e conseguir realizar o seu primeiro, você não para mais. Você não para mais. E assim você vai proliferar aí, vai conseguir vários objetivos, começando com esse planejamento inicial, que é doloroso. É isso mesmo, Aldinar. Você está certo. Realmente, no início vai ser um pouco difícil e falar assim, nossa, mas eu estou trabalhando tanto, eu não posso gastar o dinheiro que eu quero, né? Mas é o que o Aldinar falou. No início é doloroso, mas depois a gente vai vendo que vale a pena e que é importante. Vou te falar, Kimani. Vocês estão me ouvindo ou não? Ah, parece que funcionou, Felipe. Estava com medo do microfone não funcionar, o seu tá vendo? Então, estou falando com ele. Agora desligou. Oi? Tá dando eco, não? Vai dar eco porque você está falando pelo do Felipe, mas seu áudio Oi. está aberto, né? Beleza agora? Acho que O tema é espetacular. Parabéns, Mick. Show de bola, muito bacana. E eu quero reforçar aqui o que o Valjanar falou. Está muito no ponto da decisão de cada um, tá? Mas eu gostaria que vocês experimentassem uma dupla que eu acho que é infalível. Educação financeira com planejamento financeiro, tá? Isso é um negócio que, cara, te muda o esquema, o entendimento da parte financeira da vida de vocês. Educação financeira é o entendimento daquilo que a gente como a gente vai organizar a vida. E o planejamento é como a gente olha para o futuro, olha para as perspectivas. O que a Sol falou, o Mica também. Eu gostaria de ouvir todos vocês aqui, né, durante o período que a gente estiver junto na cooperativa, falando assim, conquistei meu apartamento, conquistei meu carro, conquistei isso, aquilo, pô, fiz uma viagem que eu gostaria, e de forma tranquila, sem se endividar, sem esmeirar a sua parte financeira, mas de forma organizada. E essa duplinha, educação financeira com planejamento, é fantástico. Experimentem isso. Sobre o planejamento, eu gosto muito e ele me chama muita atenção naquele episódio, acho que todo mundo já viu aqui, que é da Alice no País das Maravilhas. Tem um gatinho ali em cima da árvore, quando a Alice chega, ele fala assim, você quer ir para onde? Ela fala, para qualquer lugar. E aí ele fala, então tá, se você não tem para onde ir, você não sabe o que você quer, qualquer caminho é caminho. Então, é importante a gente trazer isso para a nossa vida e entender o seguinte, a gente precisa saber o que a gente quer. E isso perpassa por um planejamento. O Caio falou aqui, passei 3, 4 anos sem fazer isso, sem fazer aquilo, mas meu apartamento está aqui. Porque há 3, 4 anos atrás, ele conscientizou e mirou no objetivo, em algo que ele queria fazer. Isso chama planejamento. Então, ele tinha um conhecimento de educação financeira e ele se planejou com um objetivo. E ele chegou e alcançou o objetivo dele. Então, é uma duplinha infalível, educação financeira com planejamento. Vocês vão chegar em muitos objetivos. Isso para a vida, tá? Não só a parte financeira, mas a vida como um todo. É importante a gente ter uma direção, saber onde a gente quer chegar. E aí a gente vai transitar o caminho correto. E em relação à educação financeira, eu quero trazer aqui um ditado que eu escutava do meu avô. Meu avô já faleceu, o pai da minha mãe. Ele falava o seguinte, meu filho, não importa o quanto você ganha, o importante é saber o que você está fazendo com o que você ganha. Então, é uma frase muito forte de um cara que não frequentou escola, mas que eu trouxe para a minha vida e funciona comigo. Não importa o quanto eu estou ganhando, o importante é saber o que eu estou fazendo com o que eu estou ganhando. Beleza? Porque se eu ganho hoje, sei lá, R$ 500 e eu consigo organizar esses R$ 500 para os meus objetivos, quando eu estiver ganhando 50 mil, eu vou estar fazendo da mesma forma. Agora, se eu pego 500 que eu ganho hoje, pulverizo, não consigo organizar a minha vida com isso, quando eu estiver ganhando 50 mil, eu também não vou conseguir organizar. Então, é importante a gente ter essa consciência, ter essa maturidade de tratar bem o que a gente tem. Porque se eu simplesmente começar a ganhar mais e não souber fazer gestão disso, eu nunca vou ter uma paz de espírito, um sossego na vida financeira. Beleza? Mica?
Show de bola, muito bacana. Eu adoro esse tema. Eu acho que foi fantástico isso aqui hoje, tá? E, cara, a cooperativa está aqui para ajudar nisso também. Todos vocês. E o associado. Por isso que o Micael está chamando para a gente entrar nas clínicas aí, participar da questão da educação financeira junto ao Instituto, porque a gente precisa para a nossa vida e precisa replicar isso para o nosso associado também. Tá bom? Valeu demais. Obrigado. Obrigado, Kimoni. Pode falar, César. Mica, parabenizando pela sua apresentação, foi realmente, acho que, de extrema necessidade, justamente para todos nós que trabalhamos numa instituição financeira, né? Então, se nós não temos o controle financeiro, como é que a gente vai passar isso para os associados? Aí acaba que entra naquele conceito de. Não vou lembrar o conceito, esqueci o termo. Mas, enfim, eu achei de extrema importância e reforçando o que o Hakimani falou, da questão do planejamento financeiro, é que a gente vê isso muito na prática. As pessoas ganham um valor X, quando elas ganham Y, que ganham mais, elas acham que pode gastar mais. Mas não é assim. É justamente por isso que a gente acaba tendo tantos endividados e tantos inadimplentes no Brasil. Justamente por falta de educação financeira, porque é uma coisa que deveria ser ensinada até nas escolas. Infelizmente não temos isso, por isso que temos tantos endividados. Mas achei a apresentação ótima, de extrema importância mesmo. Eu acho que todos aqui deveriam fazer, inclusive eu acho que eu tenho muito interesse na planilha, depois eu vou falar contigo para você me mandar. E realmente, quando você consegue segurar um dinheiro com um objetivo maior e você consegue conquistar aquele objetivo, porra, é muito gratificante. É como o Roger falou, é uma parada viciante. Você não consegue mais parar, você quer sempre almejar ainda mais. Eu posso falar de experiências minhas que eu, quando eu era bem mais novo, hoje em dia eu acho que eu ainda devo um pouco de planejamento financeiro, acho que poderia melhorar. Mas eu, com os meus 19 anos, eu juntei meu dinheiro, meu próprio dinheiro, e comprei meu primeiro carro. Então hoje, eu já estou no meu segundo, mas hoje em dia todo meu carro sou eu que conquistei com o meu esforço. Então eu sei como é que é gratificante isso. E é isso, e mais uma vez parabenizando, porque é um assunto muito interessante mesmo para todos nós. Obrigado, Caio. Vou te mandar a planilha, mandando para para todo mundo. Vocês vão dar uma olhadinha e vocês podem enquadrar dentro da realidade de cada um. Então, é bem César, bacana Caio é o mesmo. outro, Caio é o Aí é Marinho. verdade, César. É que vocês entraram juntos, aí eu fui confundido. De boa, de boa. Pode falar, Duda. Eu gosto muito desse tema, Micas, porque eu acho que esse é um tema que ele dá sentido para toda a nossa vida, né? Como a situação que a gente se encontra também vem muito de como a gente se educa financeiramente. E eu falo por mim mesma, eu tenho muito problema de educação financeira. Eu melhorei muito nos últimos tempos, mas eu ainda dou umas falhadas em alguns pontos, que foi porque eu comecei a aprender educação financeira mesmo, de entender como funciona, de entender que eu teria que sacrificar algumas coisas que eu queria por outras, mais recentemente. E é muito difícil a gente ter esse controle de falar assim, vou deixar de comprar um Mac porque daqui 3 anos eu vou querer fazer outra coisa e eu preciso poupar dinheiro. Às vezes a gente só tá pensando agora, nossa, eu queria tanto comer o Mac, então é só R$ 20, é só R$ 30. Aí quando vai ver de 30 em 30, a gente poderia ter poupado e investido em outra coisa. É um assunto que no nosso meio é mais falado, só que no dia a dia a gente não escuta falar tanto sobre isso. Mas que é um assunto muito importante que eu gosto muito. Então eu queria só parabenizar mesmo pela apresentação e por esse tema que é muito importante. Obrigado, Duda. Fico feliz, né, de ter trazido um tema que é bem interessante, que, né, às vezes acende aí uma luzinha em cada um para justamente ver o que pode melhorar, o que precisa mudar, né, ou se está realmente fazendo algo certo. Então, fico muito feliz em poder ter contribuído aí com cada um.
Então, é isso. Muito obrigado. Sol, aí a gente já pode, acho que, finalizar, né? Isso aí. Agradecer a presença de todo mundo. Desejar um bom final de semana, uma boa sexta. Semana que vem a gente está de volta. E eu preciso de voluntários para as nossas próximas edições. A gente vai ficar com o Copo em Papo até final de novembro. E aí depois a gente entra num recessozinho e vai voltar só em fevereiro. Tá bom? E aí a gente gostaria de mais algumas pessoas para encerrar aí esse mês. Quem quiser trazer algum tema, a gente está com a agenda aberta aí para as próximas sextas-feiras até encerrar novembro. Eu queria só pedir para a gente tirar uma foto, pode ser? Aí fica todo mundo aí, se prepara, arruma a camiseta. E aí a gente tirar uns prints aqui. Então, um sorrisão.